Quem entendeu? A Arli está de costas e não traduziu, né? O Natan lá de trás fez sinal dizendo que ele entendeu. Gente, em Libras agora eu acabei de falar. Eu disse oi, seja bem-vindo à Igreja Batista da Comunhão. O meu sinal, que é o meu nome em Libras dado pelos surdos, é assim por causa da minha barba. E depois eu disse, Deus te abençoe. Se tu te sentiu perdido nesse momento, eu gostaria de te convidar a imaginar como um surdo se sente. Sabe quando tu vê aquele grupo de surdos interagindo, felizes aqui na igreja? Não dá um medo de tu chegar e dizer, bah, mas eu não vou entender o que eles estão ali se comunicando, e daí a gente fica até às vezes com um pouco de receio. Primeira dica, vá falar com os surdos, tá? Eles são muito receptivos, muito amorosos e eles vão te ensinar. Mas quando a gente pensa num mundo que é majoritariamente ouvinte, a gente precisa entender que surdos enfrentam barreiras gigantescas. Por exemplo, a gente significa o mundo através de palavras. A gente entende o mundo através de palavras. A gente pensa com palavras. Então, até a forma como um surdo pensa e entende o mundo é diferente. Até pouco tempo atrás, os surdos eram vistos como deficientes mentais. Se achava que eles tinham algum tipo de deficiência mental porque eles não conseguiam aprender. Qual era o problema? O problema era da educação. Um surdo precisa de uma educação diferente da educação de um ouvinte, porque, como eu falei, até a forma dele ver o mundo é diferente. Mas eles eram vistos de uma forma extremamente ruim, até em torno de 2 séculos atrás, quando se começa um trabalho, se começa a tentar trabalhar com eles de uma forma que faça sentido para eles. Por isso, eu queria te convidar a imaginar como era a vida de um surdo 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás era ainda mais complexo e ainda mais difícil. A gente tem que entender a diferença entre 2 conceitos e isso vai ajudar a gente na hora da mensagem. O primeiro conceito é linguagem. Linguagem são sinais, são símbolos que a gente usa para ajudar as pessoas a entenderem alguma coisa. Por exemplo, linguagem não verbal. Tu chega em casa e tua esposa te dá um oi mais ou menos e te dá uma olhada meio atravessada. O que tu entende? Que tu esqueceu de lavar a louça, tu esqueceu de passar no mercado, algum furo tu deixou. É uma linguagem, é um sinal. Uma língua é um código que as pessoas acordam, é um código que pessoas em um grupo definem para ter conceitos, como as nossas palavras. Então, Libras não é uma linguagem, Libras é uma língua brasileira de sinais, é a segunda língua oficial no Brasil. Mas a linguagem, ela também ajuda quando não existe uma língua que possa ser expressa, que possa ser falada. E hoje a gente vai ver Jesus usando linguagem não verbal com um homem que não podia ouvir. E essa cura, ela tem uma liturgia muito diferente de todas as outras. Tem passos muito interessantes e eu queria te convidar para, enquanto a gente lê o texto de Marcos, tu já tentar ir identificando quais são esses passos, quais são as etapas dessa cura tão maravilhosa que Jesus vai realizar. Se tu caminha com a gente há mais tempo, tu já pode ter ouvido essa pregação. A Arlise já traduziu essa mensagem pelo menos umas 3 ou 4 vezes, eu acredito. Então é um texto que eu gosto muito, eu tenho muito carinho, e quando na escala do ano caiu para que eu pregasse ele de novo, eu fiquei muito feliz. Então, vamos ler aí Marcos capítulo 7, do versículo 31 até o 37. Pode acompanhar no telão ou na sua Bíblia. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Jesus lhes ordenou que não contassem isso a ninguém. Porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficaram muito admirados, dizendo, tudo ele tem feito muito bem, faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque tu te revelou a nós.
Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra chegou até nós, Deus, e é assim que Tu quer que a gente Te conheça. Mas, Senhor, somente se o Teu Santo Espírito agir nas nossas vidas, iluminar nossa mente, o nosso coração, Senhor, somente assim a gente pode entender. Por isso nós Te pedimos, Deus, que Tu mesmo fale conosco nessa noite, Senhor. Nos leva para mais perto de Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a confiar mais em Ti, Senhor. Nós queremos viver uma vida, Senhor, que Te apresenta cada vez mais através dos nossos atos, porque cada vez mais está firmada na rocha que é Tu. Muito obrigado por ser esse Deus maravilhoso. Mais uma vez Te pedimos, fala conosco. No Teu nome que oramos, Senhor. Amém. O Evangelho de Marcos foi escrito para leitores gentios, provavelmente romanos, ali pelo ano de 65 depois de Cristo. E por que isso é importante? Porque quando Marcos escreve, ele tem um objetivo em mente, que é encorajar aqueles irmãos que estavam passando por uma perseguição muito grande. O imperador, no período em que Marcos foi escrito, é provavelmente Nero. Nero, aquele mesmo que colocou fogo em Roma e culpou os cristãos, o que vai desencadear uma perseguição aos cristãos. Eu li uma vez um historiador que dizia que Nero gostava de passear nos jardins dele à noite. E vou pedir... Sérgio, pode desligar aqui, por favor? Perdão pela interrupção, gente. Nero gostava de passear nos jardins dele à noite. E como não existia energia elétrica, diz esse historiador que ele iluminava o jardim dele colocando fogo em cristãos para poder passear no jardim dele à noite. Paulo e Pedro tinham sido martirizados por causa do Evangelho. E então, nesse momento, surge o livro de Marcos para encorajar aqueles irmãos, para lembrar quem era Jesus, para lembrar a eles que Jesus não tinha abandonado eles, que Jesus era vitorioso, que Jesus era poderoso. Que esse mesmo objetivo chegue nas nossas vidas hoje. Que hoje, mais uma vez, a gente seja encorajado por esse Evangelho. E o texto vai nos dizer que Jesus saiu de Tiro, foi por Sidom, que eram duas cidades gentias, não eram cidades de judeus. E essas cidades, elas eram extremamente influenciadas pelo helenismo, pela cultura, pela religião grega. Tu pode estar pensando que isso não tem nada a ver com a gente hoje, mas tem. A forma como a mente de um brasileiro funciona no ano de 2022 depois de Cristo é influenciada pela mente, pela filosofia grega. Um judeu, ele só queria entender o quê e para que aquilo servia. A nossa mente tenta entender como e por quê. São perguntas que vêm da filosofia grega. Tanto que, quando a gente vai ler Gênesis 1, que foi escrito para judeus, a gente tem uma verdade, que é Deus criou. A gente, influenciado pelos gregos, pergunta como e por quê. Então isso não é um problema, é só para a gente entender que é diferente. Se tu perguntar para um judeu como é uma mesa, ele vai dizer, essa mesa é boa para comer nela. Ele define ela pela função. Se perguntarem para a gente como é uma mesa, a gente vai dizer, olha, ela é branca, tem detalhes assim, tem detalhes assado, ela tem essa altura, eu paguei tanto por ela... Porque isso tem a ver com a forma como os gregos viam o mundo, a beleza, a aparência. E essas cidades tinham isso. E Jesus vai fazer esse milagre de uma forma que faça sentido para essas pessoas. Então Jesus está fugindo da Galileia, não fugindo, mas ele está passando por longe da Galileia, porque ali Herodes Antipas também era o governador. Herodes Antipas, nesse momento, já tinha matado João Batista e já tinha demonstrado algumas intenções muito ruins contra o Senhor Jesus. Então Jesus está falando num lugar que tem um paganismo muito exagerado, tem sepulcros de reis antigos, tem templos para várias divindades. E então Jesus vai chegar e vai curar esse homem que era da região de Decápolis. Decápolis significa 10 cidades, Deca, 10, polis, cidade. Então era um conjunto, era uma liga de 10 cidades que andavam juntas, todas elas falavam grego, e esse surdo provavelmente não era judeu, ele tinha uma mente gentia. Jesus vai mostrar nesse milagre que ele não era nem um rei como os judeus esperavam, que esperavam aquele rei libertador, aquele rei político e militar que ia dar um pontapé nos romanos e libertar eles daquela dominação, mas ele também vai mostrar que ele não era um curandeiro, como os gentios imaginavam. Tem uma parte desse texto que chama a nossa atenção, que é que Jesus diz para eles não contarem o milagre. E isso já fica como uma denúncia.
contra os nossos curandeiros modernos dos dias de hoje. Jesus, ele vai agir no anonimato. E ele vai fazer isso porque ele sabia que uma exposição exagerada do ministério dele poderia ser prejudicial, podia acelerar o momento em que ele seria morto, podia fazer com que as pessoas vissem ele só como um milagreiro e fossem buscar ele pelos milagres e não ouvissem mais os ensinamentos dele. E mais, ele vai nos ensinar que misericórdia não deve ser usada para popularidade. Jesus é maior do que os milagres dele. Jesus é maior do que a forma como ele age. E então, a gente vai ver Jesus mais uma vez na terra dos Gadarenos, dos Gerazenos. Lembram daquele endemoniado que ele libertou há pouco tempo atrás? Para aquele ele disse, vai e pregue. Para esse, em contraste, ele diz, espera, fiquem quietos, porque essa fama de milagreiro começa a crescer. E então, a gente vai ver algumas pessoas levando esse surdo até Jesus. Versículo 32. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que lhe impusesse as mãos. A primeira coisa que eu gostaria de dizer aqui é, nunca use o termo surdo-mudo. Um surdo normalmente não é mudo, mas como ele nunca ouviu, ele não consegue oralizar palavras. Até existem alguns surdos que conseguem oralizar. Então não use o termo surdo-mudo. Ele é surdo. Mas esse surdo, ele não conseguia oralizar muito bem. Então ele não conseguia apresentar os seus pedidos, as suas dificuldades. E é muito interessante a gente lembrar que para os judeus o falar e ouvir era muito importante. A regra de fé dos judeus vinha lá do Shema Israel, Deuteronômio capítulo 6. Ouçam a voz de Deus, falem sobre o que Deus tem feito em todas as oportunidades. No Novo Testamento a gente vai ouvir, como crerão se não ouviram. Então o ouvir e o falar eram coisas muito importantes na fé daquele povo. Mas aí a gente vai ver pessoas que servem como salva-vidas para esse homem. Algumas pessoas levam ele até Jesus. Amigos que levam ele para o melhor que eles têm, que levam ele para o próprio mestre que pode curar. Pessoas que vão falar por ele. E o texto nos diz que eles suplicaram a Jesus. A palavra que é usada aqui no grego para suplicar é a mesma palavra que é usada para exortar, para pedir com insistência, para chamar para o meu lado. Então eles chegam em Jesus e eles insistem. Eles estão realmente convocando e dizendo, Jesus, faz alguma coisa aqui. A mensagem de hoje vai ser um pouco diferente. Normalmente eu trago só uma aplicação no final. Hoje, em cada uma das etapas da cura, eu queria trazer uma aplicação para a gente. A primeira aplicação que a gente vê aqui é, leve seus amigos, leve pessoas para Jesus. Esse é o nosso chamado, levar pessoas para o Mestre. Um dos grandes problemas da igreja moderna é que a igreja confunde as coisas. A igreja ora para que Jesus traga pessoas e então a igreja tenta impor coisas e mudar a vida de pessoas. O nosso papel não é transformar vidas. O nosso papel é levar pessoas para Jesus e Jesus transformar essas vidas. Todos os aconselhamentos, todos os ensinos, todos os cursos que a gente tem na igreja é para levar pessoas para perto do Senhor. E então Jesus, aquele que pode restaurar, aquele que pode transformar, muda vidas. Eu pastorei os juniores e muitas vezes as pessoas acham que pastorear crianças é contar historinhas bíblicas para elas, ensinando elas a obedecerem os pais e a não mentirem e coisas assim. Eu não creio que esse seja o meu papel como ministro do Evangelho para crianças. Eu entendo que o meu papel com os juniores é dizer para eles, vocês são pecadores que estão indo para o inferno. Os pecados de vocês separam vocês de Jesus. Mas o próprio Deus veio para essa terra e morreu na cruz para perdoar vocês. E então, uma vez que eles entendam quem é Jesus, uma vez que eles sejam salvos, eles vão se aproximar do Senhor e o Espírito Santo na vida deles vai ensinar eles a não mentir. O Espírito Santo vai levar eles a serem obedientes. E quando eu falo de crianças, as pessoas às vezes ficam meio assim, mas pensem na nossa vida como adultos. Quantas vezes a gente tentou ser melhor? Quantas vezes a gente tentou abandonar maus hábitos? A gente só consegue mudança real com Jesus. O único que transformou meu coração, tirou o vazio de quem eu era, tirou a ira que me dominava o tempo todo, foi o amor do Pai, que eu recebi através do Filho.
Não tem outra forma. A gente muitas vezes luta contra os nossos maus hábitos e os nossos traumas. Sozinhos a gente não consegue. Por isso, quando a gente fala de levar pessoas para Jesus, a gente está falando da nossa missão como igreja. Quebrar todas as barreiras para levar as pessoas para Jesus. Como elas estão. E Jesus vai transformar elas. Por isso, primeira aplicação, leve pessoas para o Senhor. Apresente quem é Jesus para elas. Fale do que Ele tem feito na tua vida. Leva elas confiantes e suplica para que Jesus faça coisas e transforme a vida delas. Mas aí vem uma parte interessante desse texto. O texto diz que eles suplicaram que Jesus impusesse as mãos. Ou seja, eles não só levaram para Jesus, eles tentaram dizer para Jesus como Jesus deveria agir. E aqui é onde eu acho que a gente tem que ter um cuidado. Não fica determinando como o Senhor deve agir. Porque quando a gente ora por uma pessoa, normalmente a gente ora assim, né? Senhor, leva ela a entender isso, a mudar aquele outro, a fazer assim e fazer assado. Gente, não vamos dar instruções para o Senhor. Deixa que o Senhor sabe agir naquela vida. Deixa que Jesus sabe o que tem que ser tratado naquela vida. Ore dizendo, Senhor, cuida dessa pessoa. Leva a pessoa até Jesus e deixa Ele fazer o que Ele tem que fazer na vida dela. E mais uma coisa importante, né? Cuidado com essas loucuras modernas que a gente vê por aí, né? De pessoas determinando coisas para Deus. Senhor, eu determino que tu não sei o quê. A gente tem que baixar nossa bolinha. A gente não está em pé de igualdade com o Senhor. Deus é muito superior. Então a gente chega e diz, Senhor, por favor, faça. Senhor, humildemente eu te peço. Eu preciso ter uma postura, entendendo que Deus é muito maior do que eu. Jesus vai agir de forma diferente na vida de cada pessoa. Então, se a gente tenta determinar, se a gente quer saber como Deus vai agir, normalmente a gente acaba frustrado. E frustrado com Deus. Porque a gente acha que Deus não fez a coisa exatamente daquele jeito. Um outro exemplo é quando a pessoa ora e diz, Senhor, me dá um carro. Mas, Senhor, tem que ser ano 2020. E ele tem que ter direção hidráulica, 4 portas. E a pessoa começa a detalhar toda a oração. É muito engraçado, né? Parece que a pessoa, na verdade, ela está fazendo um pedido de iFood em vez de estar fazendo um pedido para Deus, entendeu? Gente, Deus sabe o que a gente precisa. Pode ter certeza que Ele não vai te dar menos do que tu precisa, mas Ele também não vai te dar mais. Ele vai dar exatamente o que é bom para mim e o que é bom para ti. Cada pessoa vai ter uma experiência diferente com o Mestre. Alguns vão conhecer Jesus através de uma pregação e vão ser edificados. Outros vão ser através de um milagre. Outros de um aconselhamento. Outros lendo a Bíblia. Outros na caminhada com amigos. A forma como Jesus age na vida de cada pessoa é diferente. E muitas vezes a gente quer determinar como Jesus age e a gente é como aquele exemplo dos cegos. Não sei se vocês já ouviram dos 6 cegos que foram conhecer um elefante. Aí tinha cada cego em um lado do elefante, apalpando o elefante e brigando, dizendo como que era o elefante, né? Um estava na orelha e dizia, olha, parece uma folha de bananeira esse tal desse elefante, né? Aí o outro estava no rabo e dizia, não, nada a ver, é um espanador. O outro estava na tromba e dizia, não, parece uma cobra. Por quê? Porque cada um deles estava tentando determinar para os outros uma parte de um todo. O Senhor é maior do que a forma como a gente vê Ele agindo nas nossas vidas. E as manifestações dele são multiformes. Ele vai se apresentar de formas diferentes. E nesse texto a gente vai ver uma das formas mais curiosas. Se tu não ficou espantado, se tu não ficou com um pouco de nojinho, é porque tu não entendeu bem o que tinha acontecido ali. É algo realmente diferente. E a gente vai dividir essa cura em 6 etapas. Primeira delas. Jesus tirando da multidão à parte. Por que Jesus vai tirar ele da multidão? Em primeiro momento, para evitar publicidade, para evitar distrações modernas. E como eu falei, isso é diferente dos nossos curandeiros modernos, né? Os curandeiros modernos, quando vão orar por uma cura, para onde é que eles levam a pessoa? Para um palco. Botam em evidência, jogam câmeras, e isso tudo eles fazem para que o nome deles seja engrandecido e não o nome de Deus. E normalmente são aquelas curas meia boca, assim, né? Daí o camarada ele olha e diz assim, você está curado em nome de Jesus, pode levantar da tua cadeira de rodas e andar. Daí a pessoa levanta e sai andando toda renga, né? Tu vê que aquilo ali deve estar doendo muito, que não fez diferença nenhuma na vida dela. Ou a pessoa recebe a oração para ter a vista curada. Daí ela, ai, tô curada. Daí bota o óculos e vai embora.
Não faz sentido, né, gente? Cura pela metade, cura mais ou menos, são coisas que muitas vezes são usadas só como publicidade. Jesus não. Jesus ele vai tirar a parte. Por quê? Porque ele quer mostrar que aquele homem importa. E eu creio que o principal motivo de Jesus tirar aquele homem à parte é para mostrar um cuidado direcionado, para mostrar um cuidado individualizado. Jesus trata conosco de forma pessoal. Eu gosto muito de uma música que diz que a multidão é um monstro sem rosto e coração. E eu creio nisso. A multidão é informe, a multidão não é ninguém. E Jesus não age assim com as pessoas. Ele tira a pessoa e ele olha olho no olho e ele diz, eu ajo e eu trato contigo. Sim, nós como igreja somos o templo do Espírito Santo, mas nós somos feitos de indivíduos que um dia foram encontrados pelo Senhor. E além disso, eu entendo que quando Jesus tira ele da multidão, Jesus tira ele de qualquer papel social, de qualquer coisa que ele acreditava sobre ele mesmo. Eu creio que Jesus fala com a gente, apesar das máscaras que a gente tenta usar, apesar de quando a gente se apega nos nossos papéis sociais. Jesus não fala com o empresário fulano de tal, com a médica fulana de tal. Jesus não fala com o pai, não sei o que, com a mãe, não sei o que. Jesus não fala com o pastor Felipe. O Senhor fala com quem a gente é de verdade. Com quem a gente é quando a gente não está tentando se esconder, com quando a gente não está tentando mostrar nada. João capítulo 10 diz que o Senhor conhece cada uma das suas ovelhas pelo nome e que elas seguem o bom pastor porque conhecem a voz dele. Se de alguma maneira tu acha que Jesus não sabe exatamente quem tu é e não quer tratar exatamente contigo, eu quero te dizer, isso não é verdade. O Senhor sabia quem tu era antes mesmo de tu nascer. O Salmo 139 nos diz que Ele nos entreteceu, como que nos costurando no ventre da nossa mãe. Que antes mesmo da gente nascer, Ele já sabia todos os dias da nossa vida. Que Ele sabe quando a gente senta, quando a gente levanta. Que Ele sabe a palavra antes mesmo da gente falar. Eu quero te dizer que o Senhor sabe quem tu é. E que se algum dia te falaram e tu acreditou que tu é um acidente, que tu é só mais um, só mais uma, humanamente pode até ser, para o Senhor não. O Senhor sempre soube que um dia tu existiria e Ele quer te tirar do meio da multidão para tratar contigo. Mas isso exige confiança, como a Raquel ministrou aqui. A gente precisa abrir mão de tudo que a gente acha que a gente pode segurar, de tudo que a gente acha que a gente pode manter e ouvir a voz do bom pastor e seguir Ele. É interessante que Jesus cura em alguns momentos com uma palavra. Em muitos momentos, Jesus cura à distância. No texto que está logo antes desse que a gente leu em Marcos capítulo 7, da cura da filha da mulher Sírio-Fenícia, Jesus vai curar à distância. Ele vai dar uma palavra e a menina vai ser curada. Lá em João, a gente vai ver que um camarada chega e diz, vai até minha casa, e Jesus diz, pode ir que teu filho está curado. Enquanto o homem está no caminho, ele encontra o servo dele, e ele descobre que bem na hora que Jesus falou, houve uma cura. Mas eu entendo aqui que Jesus tira esse homem da multidão e ele vai fazer uma cura para despertar a fé desse homem. Que Jesus vai curar esse homem de uma forma que ele possa entender. Como ele era surdo, há 2.000 anos atrás, a chance dele ser mendigo era muito grande. A chance dele não ter como se sustentar era muito grande. E aqui eu entendo que Jesus está dizendo, tu não é um pária da sociedade, tu não é alguém sem valor. Eu vou te atender individualmente. Aqui as multidões já seguiam Jesus para todo lado. E Jesus para e vai dar atenção para esse homem. Por isso, a aplicação dessa parte é, encontre com o Senhor sozinho. Entenda que a tua vida com Deus é responsabilidade tua. Deixe o Senhor te levar para longe da multidão. A vida de igreja é importantíssima, é essencial para a vida, mas ela é a cereja no bolo da tua vida com o Senhor sozinho, sozinha. Não existe um intermediário, um responsável sobre a tua vida. Não existe uma cobertura espiritual. O único caminho para Deus é o Senhor Jesus Cristo. Não existe intermediário. Todo homem, toda mulher deve ter livre consciência com o Senhor. Encontra Jesus no teu quarto quando não tiver mais ninguém. Tira tempo para investir com o Senhor na tua vida. Deixa Ele cuidar de ti individualmente.
Se tu relegar a tua fé só para o domingo, eu quero te dizer, provavelmente tu vai naufragar. Provavelmente tu vai naufragar. A nossa expressão comunitária de fé tem que ser o conjunto da expressão individual da nossa fé. Encontre Jesus sozinho. Segunda etapa da cura é bem interessante também. Jesus então vai tirar ele da multidão e vai tocar nos ouvidos dele. Olha o que diz a continuação do versículo. Colocou os dedos nos ouvidos dele. Jesus vai demonstrar amor para quem precisava. E aqui a gente já vê um toque cuidadoso, um toque amoroso. E mais, Jesus vai tocar na ferida desse homem, no local que precisava ser curado. Jesus vai tocar aonde existia um problema na vida daquele homem. Jesus faz isso com a gente hoje. Jesus leva a gente à parte, mas então ele toca nas áreas da nossa vida que de fato dói. Jesus toca aonde a gente tem problemas. E aí, eu vejo a minha tendência, e eu vejo essa mesma tendência na vida de muitas pessoas, de tentar fugir desse toque. Porque a área que dói, a área que tem problema, se ela não é tratada, ela é uma ferida aberta que vai infeccionando, que vai piorando, que vai doendo cada vez mais. E aí ou a gente foge, ou a gente finge que está tudo bem e vive uma vida em negação de que aquele problema está ali. Jesus vai tocar aonde precisa ser tocado na tua vida. E eu vejo pessoas sinceras com Deus, que amam a Deus e que querem caminhar com Deus, mas que não deixam Jesus mexer no lugar da vida que precisa ser mexido. E aí a pessoa vive uma vida em ciclos, porque ela foge da presença do Senhor, ela tenta viver longe, ela descobre que não existe vida longe de Deus, que não tem como ela ir para outra direção, como diria Pedro, né? Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então a pessoa chega exatamente na mesma luta, na mesma prova, no mesmo lugar onde ela saiu lá no início e percorreu um caminho tortuoso para ter que ser tratada naquela mesma área. E eu vejo pessoas que vivem em ciclos, fugindo, fugindo e fugindo. Eu vejo pessoas que têm problemas com autoridade e que sempre dizem que o chefe é ruim. A pessoa trabalha numa empresa e o chefe não presta. Aí a pessoa sai e vai trabalhar na segunda empresa e adivinha, o chefe não presta. Na primeira, tudo bem. Na segunda, é azar. Na terceira o problema provavelmente não é o chefe, né, gente? Mas a pessoa não percebe que ela tem um problema com autoridade, que talvez ela tenha uma dor não tratada no coração dela, na relação dela com o pai, se sinta abandonada, se sinta alguma coisa assim, e isso precisa ser curado por Jesus. Muitas vezes a gente não deixa Jesus tocar onde tem que ser tocado na nossa vida. E a gente vive uma vida toda fugindo e achando que vai dar tudo certo. Quando Jesus toca onde dói, é óbvio que não é agradável num primeiro momento. Eu sou da geração Mertiolate. Quem mais é dessa geração? E meu pai, ele tinha uma frase que era a seguinte: se não arde é porque não está resolvendo o problema. Então tinha aquele mercúrio lá em casa que deixava tudo laranja, que não ardia. Esse a gente não podia usar. Na minha irmã mais nova, ela podia. Eu não, né? Eu era outra realidade. E era óbvio que isso não faz nenhum sentido, né? Mas é um princípio que é verdadeiro com o Senhor. Quando Jesus está curando, num primeiro momento arde. Num primeiro momento dói. Se tu já teve que tomar pontos, se tu já teve que passar por uma cirurgia, tu sabe que tu vai melhorar. Mas naquele primeiro momento dói. E como a Bíblia diz, nenhuma disciplina é motivo de alegria no momento em que ela está sendo executada, mas depois ela gera vida. Por isso, muitas vezes a gente foge do toque de Deus aonde tem que ser mexido. Jesus toca onde precisa. Por isso, a aplicação dessa parte é: deixe o Senhor tratar das tuas feridas. Não dá para tocar a vida fingindo que está tudo bem. Quanto mais a gente toca a vida fingindo que está tudo bem, mais a gente organiza a vida ao redor da nossa dor. Mais a gente tenta viver a nossa vida para que aquela dor não seja lembrada. Eu gosto de dar o exemplo de um corte no braço. Imagina que eu faça um corte no meu braço. E eu não trate esse corte no meu braço. Eu enrolo ali uma gaze, eu enrolo ali um paninho e eu toco a minha vida sem tratar aquilo. O que vai acontecer com o meu braço? Vai infeccionar, vai piorar. Mas eu não vou tratar. E aquilo começa a doer cada vez mais. E eu finjo que não dói. Mas aí eu vou tomar banho
e eu tenho que tomar banho com o braço para fora d'água, porque se chegar sabão naquele corte, vai arder ainda mais. E aí eu vou me lembrar da minha dor. Eu não vou mais jogar vôlei, porque se eu for jogar vôlei, em algum momento eu vou acabar machucando o meu braço. Eu não posso mais dormir com esse braço para baixo, eu vou ter que dormir sempre para o outro lado. E aí eu não posso me virar e eu vou começar a ter problema na coluna. Vejam como uma ferida não tratada vai fazer com que toda a minha vida vá sendo organizada ao redor daquela ferida. Vá sendo organizada ao redor daquele problema, e quanto mais eu finjo que o problema não está ali, mais eu sou dominado pelo problema. Por isso, quando Jesus propõe tocar as nossas dores, não é por mal. É de fato para nos curar, é de fato para nos transformar, é de fato para fazer com que aquilo seja cicatrizado. Eu vou olhar, eu vou lembrar que doeu, mas não vai mais me machucar como doía antes. Por isso, as tuas dores, os teus traumas, tudo aquilo que tu carrega, entregue para o Senhor. Ele vai transformar isso em cicatrizes. Ele tem sim o poder de curar as nossas dores. E aí o texto continua e vem uma das partes mais surpreendentes, né? Jesus então tirou ele da multidão, toca nos ouvidos, e então ele cospe e aplica saliva na língua do homem. A primeira coisa que eu quero te dizer é, isto não é regra, não repita isso, tá? Não saia na rua, cuspa na cara da pessoa e diga, curado em nome de Jesus. Por favor, não faça isso, tá, gente? O que acontece aqui é o seguinte, não é algo mágico, não é uma regra, mas, como eu falei para vocês, naquela região onde Jesus estava caminhando, as pessoas acreditavam que a saliva tinha um poder medicinal, que a saliva ela era curativa. Não é verdade, nós sabemos hoje disso, mas Jesus trata com aquele homem da forma como ele entenderia e da forma como os contemporâneos dele esperavam. Jesus está tirando esse homem de um lugar e levando ele para um lugar muito melhor. Por isso ele vai dar esse passo. Mas além disso, também remete a um cuidado muito carinhoso. Quando uma criancinha se machuca, o que a mãe faz? Dá um beijinho no machucado. E se a criança se esfolou, ela está suja, o que a mãe faz? Lambe o dedo e com a saliva dela limpa aquela criança. Eu entendo que Jesus está tendo um cuidado terno com esse homem aqui. Eu entendo que Jesus está demonstrando que a maternidade também é uma das formas através das quais a gente conhece o caráter de Deus. Ser mãe é um dos planos de Deus que também nos ensina como é o caráter de Deus. Um caráter terno, um caráter cuidadoso, envolvido. A mãe diminui a dor do filho, diminui a ansiedade do filho. Eu creio que Jesus faz a mesma coisa aqui. Por isso, a aplicação dessa parte é deixe Jesus cuidar de você com carinho. Muitas pessoas ficam, nossa, mas Jesus também é descrito como mãe? Na Bíblia sim, né? Na Bíblia, a gente vai ver Paulo falando sobre isso em 2 Timóteo. A gente vai ver, inclusive, no Antigo Testamento, dizendo que Jesus era como uma galinha que queria reunir o seu povo debaixo das suas asas. O Senhor também tem esse cuidado amoroso e eterno envolvido. E quando eu falo deixe Jesus cuidar de você, eu creio sim que o Senhor é soberano, eu creio sim que Deus pode fazer tudo, mas na infinita sabedoria dele, na infinita forma como ele decidiu tratar a gente, que é maravilhosa e que é amorosa, ele decidiu deixar espaço para que a gente também escolhesse por ele. Ele pode sim invadir os nossos corações, mas eu creio que o amor exige liberdade. A gente também tem que poder escolher e poder não escolher. Por isso, deixa Jesus cuidar de ti. Jesus não vai te obrigar a mexer nas tuas feridas. Jesus não vai te obrigar a deixar Ele cuidar de ti. Mas Ele está aqui do teu lado, querendo fazer isso. E então, o texto continua e nós vemos mais um passo nessa cura. Então, erguendo os olhos para o céu, e essa é uma das partes que eu já começo a me emocionar quando eu estou lendo, porque é quase como se Jesus estivesse conduzindo o homem para Deus. É como se Jesus, olhando para o homem, ele olha para o Pai e com uma linguagem não verbal, ele conduz esse homem até Deus. Em todas as curas, normalmente, quando Jesus queria mostrar para as pessoas quem era Deus Pai e direcionar elas, ele falava. Como, por exemplo, quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele ora e diz, Senhor, eu sei que sempre me ouves, mas eu oro para que eles creiam que eu estou contigo e que tu me enviaste.
Mas para esse homem uma oração audível, uma oração falada não faria sentido. E então esse olhar de Jesus para o Pai é quase como que uma oração apontando e dizendo: eu te tirei de onde tu estava, mas eu vou te levar para o Criador, eu vou resolver o teu problema, eu sou o caminho. Jesus está ensinando com um olhar para um homem que não faria sentido ele falar. Jesus é o único caminho, o perfeito, alegre, o maravilhoso caminho para o Pai. Ninguém chega no Pai a não ser pelo Senhor Jesus. Por isso, a aplicação dessa parte é: deixe Jesus te conduzir ao Pai. Ele é o perfeito caminho. E então esse momento vai tomando um ar ainda mais solene, vai se tornando ainda mais empolgante, e Jesus então suspira. E esse suspiro do Senhor, imagina ele tirando aquele homem, fazendo todos esses passos, olhando para o Pai e suspirando. Demonstra um sentimento profundo envolvido, um milagre que vai ser impulsionado pela compaixão. A dor daquele homem faz sentido para o Mestre, um gemido para demonstrar que aquilo que doía naquele homem, que o problema na vida daquele homem também doía no Senhor Jesus. O drama da vida dele tocava sim no Mestre. Nós não servimos um Deus indiferente ou distante. Por causa da forma como a gente acaba aprendendo e a cultura em que a gente é envolvido, a gente tem uma imagem de Deus como um Deus distante que jogou tudo para cima e deixa as coisas acontecerem. A gente tem uma imagem de um Deus pendurado numa cruz com uma cara de coitado ali sofrendo. E a gente esquece que o nosso Deus é poderoso, desceu da cruz, ressuscitou, venceu a morte e continuou sendo amoroso, envolvido, comendo com as pessoas. A gente não serve um Deus distante, a gente não serve um Deus indiferente. E nessa cura, eu creio que o mais interessante é que dos 6 passos na liturgia dessa cura, 5 deles são não verbais. Jesus tira o homem daquela multidão, Jesus toca os ouvidos, Jesus cospe e passa saliva nele, Jesus olha para o céu, Jesus suspira, e então depois de 5 não verbais, passos não verbais com o homem que não ouvia, Jesus então fala, e ele diz, Efatá, que quer dizer, abra-se. É algo maravilhoso. Jesus trata na vida daquele homem como ele precisava. Para começar, Efatá não é uma palavra mágica, tá, gente? Se eu já falei para você não cuspir na pessoa, também não adianta sair na rua e dizer Efatá, e tentar dar tipo um Hadouken assim na pessoa, tá, gente? Não faça isso. Não é um ensinamento disso. O Senhor Jesus falava aramaico. O aramaico era a língua dos persas, que dominaram essa região de 440 a.C. até 333 a.C., quando então os gregos com Alexandre vão dominar tudo. Mas a língua que Jesus falava continuava sendo o aramaico. Jesus provavelmente entendia grego, falava grego porque era a língua comum naquele tempo, mas Jesus falava aramaico. Nós vemos que Marcos, lá no início a gente viu que ele está escrevendo para gentios, provavelmente romanos. Então ele se importa em dizer o que significava a palavra que o mestre usou. Ele vai dar uma explicação que é linguística, ele vai estar traduzindo ali, ele está auxiliando os leitores dele. O último passo é verbal. Jesus usou uma linguagem não verbal com quem não falava e não ouvia. E eu queria te convidar a imaginar de novo toda essa cena. Pensando agora em todas essas etapas, pensando agora na imagem desse Jesus que está aconchegando esse homem, que está tratando com carinho, que está demonstrando aceitação, que está demonstrando compreensão com a dor daquele homem. Não um Jesus distante, fraco, insensível, mas um Jesus envolvido. E então o texto nos diz que os ouvidos do homem se abriram, o empecilho da língua se soltou e ele falava sem dificuldade. A cura, o milagre, é imediato, é completo. O homem não sai andando meio manco, falando de um jeito esquisito, ou ouvindo só de uma orelha, como nesses curandeiros modernos que ficam vendendo milagre por aí. Não, quando Jesus age, o milagre é completo. Ele cura totalmente aquilo, completa e imediatamente. Não existe mais vestígio de doença. E então o povo se alegra, o povo fica maravilhado e diz, tudo que ele faz muito bem, ele faz o surdo ouvir e começa a glorificar ele. E Jesus diz, não espalhem, e eles não conseguem, porque eles estão tão impactados pelo que Jesus fez, que eles saem falando para todo mundo. Esse homem
me encaminhando para o final, esse homem, ele possuía a dificuldade de significar o mundo. Esse homem, ele não tinha uma língua, ele não conseguia falar com as pessoas, não uma língua física, ele não tinha uma língua com a qual ele pudesse se expressar. Como falar e ouvir sobre Deus? Como não ser rejeitado numa sociedade que não entendia e não podia se fazer entender para esse homem? Mas Jesus, nessa cura, vai pegar o homem aonde ele está e levar para o Pai. E eu creio que é isso que Jesus faz nas nossas vidas. Jesus pega a gente onde a gente está e nos conduz de volta para o Pai. Eu creio que essa é a coisa mais importante que a gente possa ouvir. Cada passo da nossa vida faz sentido na nossa história. Eu não sei se é a primeira ou a milésima vez que tu está aqui com a gente hoje, mas tudo na tua vida te conduziu até esse momento. Se tu está assistindo a gente de casa, isso vale para ti também. Tudo na tua vida te conduziu para ouvir que o Senhor pega a gente onde a gente está e nos leva para um lugar melhor. Foi somente isso que fez eu aceitar e encontrar a cura do Senhor na minha história de vida. Quando eu me aproximei de Deus, a minha principal pergunta era: Senhor, por que eu sofri tanto e por que eu fiz tantas pessoas sofrerem? Por que, Senhor, tu não me chamou antes? Por que eu tive que passar por tudo isso? E então eu sei e eu entendo que tudo que eu vivi de alguma maneira me levou até os pés do Senhor. E ali Ele foi tocando dor após dor da minha vida, e foi curando uma parte e outra parte, e Ele vai fazer isso até o dia que Ele voltar, continuando curando as dores do meu coração, os meus traumas, as minhas dificuldades, me ajudando contra os meus pecados. Eu quero te dizer que tudo que tu viveu na tua vida te conduziu até o momento de tu entender que Jesus quer sim tratar contigo de forma individual, tocar onde dói, mas num ambiente de aconchego, de carinho e de amor. Talvez tu tenha dificuldade de significar o mundo, de ouvir, de falar com o Senhor. A proposta de hoje, se tu esquecer de tudo, é: deixe o Senhor te conduzir. Por mais difícil que seja o lugar por onde tu está caminhando agora, se tu te sentir como lá no Salmo 23, o salmista diz, andando por um vale de trevas e de morte, onde é difícil de caminhar, onde a escuridão está te cercando, onde tu não consegue ver saída, onde parece que um perigo iminente vai vir de qualquer lugar e vai te pegar. Tenha certeza que Jesus está te fazendo passar por isso, para te levar para pastagens verdejantes, onde a tua alma vai encontrar refrigério, onde tua alma vai encontrar satisfação. Deixe o Senhor conduzir a tua vida. Não luta contra o Senhor. Quando a gente lê o Sermão do Monte, e o texto nos diz, né, bem-aventurados os mansos, muitas vezes a gente não entende muito bem o que isso quer dizer, mas manso ali tem o significado de não ficar resistindo a Deus e deixar o bom pastor guiar a tua vida. Deixar Jesus conduzir a gente passa por a gente ser levado pelo Senhor até amigos, e talvez esse seja o teu caso. Tu encontrou com Jesus porque alguém te convidou para vir na igreja, ou porque tu decidiu vir de alguma maneira, mas tu encontrou com o Senhor. Ser conduzido pelo Senhor passa por a gente ter tempo a sós com Ele, longe da multidão na nossa vida. Ser conduzido pelo Senhor passa por a gente deixar Ele tocar onde há problemas na nossa vida. O Senhor não quer que tu venha domingo após domingo, vista uma fantasia de crente maravilhosa, ande com a tua Bíblia embaixo do braço como se isso fosse ser crente. Não é. Ser crente é crer no que o Senhor fez e entregar a tua vida para Ele, para todos os dias deixar Ele te conduzir e todos os dias ser mais parecido com Ele. Deixar Jesus conduzir a gente passa por receber esse cuidado amoroso e encontrar cura. Esse homem foi curado fisicamente. E eu creio sim que Jesus continua realizando milagres na área física hoje, mas muito mais do que na área física, onde a medicina avançou tanto e o Senhor pode usar a medicina, eu creio que Deus tem curado a gente, principalmente nas áreas emocional e espiritual. A criança mais nova que veio conversar comigo sobre suicídio tinha 8 anos de idade. A gente vê crianças com 5 e 6 anos tendo crises profundas de ansiedade. A gente vê adultos ao nosso redor e nós mesmos sendo engolidos por isso. Ansiedade, depressão, tristeza, falta de vontade de viver. E muitas vezes a gente continua tentando resolver isso longe de Deus. Eu creio que o Senhor faz muitos milagres
nessa área nas nossas vidas. E quando eu leio o final do livro de João, que diz que se tudo que Jesus fez fosse escrito, não existiriam nem mesmo livros na terra capazes de suportar, eu imagino em cada milagre que Jesus fez no meu coração e no teu coração. Por isso a gente é conduzido por um bom mestre. Um mestre que quando a gente ouve a voz, a gente encontra alento para as nossas almas. Deixe Jesus te conduzir. E enquanto a gente canta essa música, eu queria te convidar a pensar se o Senhor tem tratado alguma coisa na tua vida da qual tu tem fugido. Se Jesus tem tocado em alguma área da tua vida e tu tem dito, não, Senhor. Eu quero te dizer que se tu te sentir culpado e culpada por isso, isso vem do diabo. Diabo significa literalmente acusador. O que o Senhor quer que na tua vida seja produzido a partir de tu ver que tem fugido dele é arrependimento. É uma mudança. É uma mudança. Eu vi que eu estava fugindo, mas agora, com fé e com confiança no Senhor, eu vou deixar Ele mexer nas áreas da minha vida que precisam ser mexidas. Enquanto a gente canta essa música também, se tu nunca te sentiu a parte da multidão com o Senhor, eu queria te convidar a fazer essa oração e dizer, Senhor, tu quer mesmo falar comigo de forma individual? Eu acho muito lindo quando as pessoas têm experiências maravilhosas com o Senhor e contam, e aquilo me anima. Mas as minhas experiências individuais com o Senhor normalmente são para Deus me dizer assim, Felipe, fica quieto que eu estou do teu lado. Acalma o teu coração que eu estou aqui. E muitas vezes isso é o que a gente precisa ouvir. Talvez tu nunca tenha entendido que o Senhor te ama. E muitas vezes as pessoas falam, o melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus veio há 2000 anos atrás. E Ele demonstrou o amor dele morrendo naquela cruz por nós. Por causa dos meus erros e dos teus erros. O Senhor te ama e Ele já demonstrou o maior amor do mundo. Te comprando, te resgatando da escravidão dos teus pecados. Através da morte do próprio Filho dele. Enquanto a gente canta essa música, eu queria te convidar a orar e a pensar se tu já encontrou Jesus, aquele que é o teu Senhor, mas que também é o teu grande amigo. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus, Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus, Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Senhor, nós nos rendemos diante de Ti, Senhor. Tu é grande, Senhor, Tu é maravilhoso, Tu é poderoso, Tu é Criador do universo. E ainda assim Tu te fez nosso amigo. Ainda assim, Senhor, Tu decidiu tratar com a gente tão imperfeitos individualmente, Deus.
E Tu não levou em conta os nossos pecados, mas nos resgatou para Ti mesmo, Senhor. Isso é maravilhoso demais para nossa mente entender, Senhor. E quanto mais a gente tenta Te entender, e quanto mais a gente percebe o Teu agir nas nossas vidas, mais a gente vê que Tu é maior do que as nossas mentes limitadas podem criar. Mais a gente vê que Tu é mais amoroso do que o nosso coração maculado pode entender, Senhor. Quanto mais a gente está perto de Ti, Senhor, mais a gente quer ser conduzido por Ti. Por isso, Deus, nos perdoa por todas as vezes que a gente fugiu do Teu tratamento. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que a gente se sentiu desamparado, não visto, mais um no meio da multidão. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes, Senhor, que a gente não levou os nossos amigos até os Teus pés, Senhor. Que a partir da Tua palavra, Senhor, que a gente refletiu hoje, Senhor, a gente possa cada vez mais confiar em Ti, Senhor. E saber que Tu vai nos guiar para o Pai em todo o tempo, que Tu é a imagem do Deus invisível, que em Ti habita toda a plenitude de Deus, Senhor, que quem Te vê, vê o Pai, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a confiar em Ti, Senhor, como um filho confia num pai, Senhor. Que quando a gente sentir o Teu tratamento, Deus, a gente sinta um cuidado como que de uma mãe que cuida de uma criança, Senhor. Que quando a gente for tocado aonde dói, Senhor, a gente lembre que isso é para gerar cura. Que a gente lembre que o fim da nossa vida, Senhor, será Te encontrando e indo morar onde toda lágrima vai ser enxugada, onde toda dor vai ter passado, aonde o pecado não vai mais chegar perto e a presença dele vai ser retirada, Deus, aonde toda dor vai passar e a gente vai desfrutar da Tua presença para sempre. Senhor, nos conduz por essa vida difícil, Senhor. Nos conduz no meio dos nossos sofrimentos, no meio das nossas frustrações, Deus. E que todas as nossas dores, que todas as nossas dificuldades nos levem a nos ajoelharmos cada vez mais na Tua presença, Senhor. E encontrarmos cada vez mais a graça que nos ajuda no momento de dificuldade. Que a gente se aproxime de Ti com ousadia, Senhor. Porque Tu é um sumo sacerdote que entende as nossas dores, que suspira diante dos nossos dilemas, assim como Tu suspirou com aquele homem surdo, Senhor. E Tu faz tudo isso, Senhor, para nos tornar mais parecidos contigo a cada dia. Muito obrigado por ser esse Deus maravilhoso, Senhor. E por isso, Senhor, mais uma vez a gente declara cantando que em Ti a gente pode confiar, Senhor. Que somente em Ti a nossa confiança está. Deixe Jesus te conduzir nessa semana, seja conduzido por Ele em cada momento, em cada dor da tua vida, e lembra de levar os teus amigos para o Senhor. É para isso que a gente está aqui, para conhecer Ele e fazer Ele conhecido também no nosso meio. Temos mais uma música? Então, vamos encerrar essa celebração cantando mais uma vez, tu pode ficar em pé. Se tu decidiu nesse tempo te tornar membro da nossa igreja, se tu precisa de um aconselhamento, se tu quer entender melhor a Bíblia, tem cartões nessas capinhas na tua frente que tu pode preencher e depois entregar ali na nossa livraria que alguém vai entrar em contato. Deus abençoe, tenha uma semana abençoada, guiada pelo Senhor.
satisfaz e o poder de Cristo em mim me satisfaz, me satisfaz. Minha alma e coração cheios hoje estão, na fraqueza sei que tens planos pra mim. Eu não vou parar de cantar amor, eu não vou parar de cantar amor. Jesus, pra sempre serás tudo pra mim. Eu não vou parar, eu não vou parar. Oh, 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 oh. Meu provedor, cuidador, me satisfaz, me satisfaz. Deus abre os céus, altos céus, e me satisfaz, me satisfaz. Minha alma e coração cheios hoje estão, na fraqueza sei que tens planos pra mim. Eu não vou parar de cantar amor, eu não vou parar de cantar amor. Jesus, pra sempre serás tudo pra mim. Eu não vou parar, eu não vou parar. Oh, 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 oh. E eu sou remido de Deus, sim, sou remido de Deus, sim, sou remido de Deus, sim, sou. Eu não vou parar de cantar. Sou remido de Deus, sim, sou remido de Deus, sim, sou remido de Deus, sim, sou. Eu não vou parar de cantar. Sou remido de Deus, sim, sou remido de Deus, sim, sou remido de Deus, sim, sou. Eu não vou parar de cantar. Minha alma e coração cheios hoje estão, na fraqueza sei que tens planos pra mim. Nem os anjos podem cantar assim, pois eu renasci e remido sou. Eu não vou parar de cantar amor, eu não vou parar de cantar amor. Jesus, pra sempre serás tudo pra mim. Eu não vou parar, eu não vou parar. Oh, oh, Amém. Glória a Deus, irmãos. Tenham uma semana abençoada. Que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu.